Muito boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. A gente só se encontra agora uma vez, né, por aqui, por este canal. Então é muito bom revê-los aqui, porque segunda-feira nós nos encontramos agora presencialmente, né, lá na nossa Sociedade Espírita Estrada de Damasco, na rua João Pereira Goulart, 131, Mesquita. Nós aguardamos vocês lá também. E enquanto a gente, né, precisa tomar certos cuidados, a gente manteve o estudo de quarta-feira virtual e é muito bom porque aí a gente pode encontrar nossa amiga Ana Cristina diretamente de Curitiba, né? Fica pertinho sempre dos nossos corações, é claro, mas a gente pode se ver, pode trocar ideias, pode estudar juntos e a internet nos proporciona isso. Hoje é ela que vai trazer a nosso estudo da noite, né? Às quartas-feiras a gente está estudando o Livro dos Espíritos e hoje, em especial, as questões de 10 a 16, né? Nós vamos falar sobre os atributos da divindade e sobre panteísmo, é ela que vai nos auxiliar nesse estudo. Então, nós vamos iniciar com uma canção e, em seguida, a Teresa fará a nossa prece. Olhos claros não puderem mais ver quando parente um amigo pela porta da morte se afastar de você, quando te sentir sozinho, abandono que fere se apossar de você. Toma, querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar. Uma vida mais bela, longe do que mais vale, longe do que mais vale, é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o graça e acreditar. As vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver, quando parente um amigo pela porta da morte se afastar de você, quando te sentir sozinho, no abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar. Uma vida mais bela, longe do que mais vale, é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o
E assim, Senhor Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez reunidos, através, Senhor, da tecnologia que nos permite estarmos juntos, embora fisicamente distantes, e agradecidos, Senhor, pela oportunidade que nos é dada de estudar, de trocar ideias, e principalmente, Senhor, dessa convivência fraterna, dessas vibrações amigas, essas vibrações positivas que trocamos e que nos auxiliam nesse mistério de continuar sempre acreditando, seja qual for a dificuldade, Senhor, na certeza de que jamais estamos sós, porque o Pai está olhando por nós e porque o Mestre Jesus está sempre do nosso lado, sobretudo naquelas horas mais difíceis, em que a tristeza, o desencanto, o desânimo tentam se apossar de nós, Senhor. Que possamos estar assim, nesse reencontro, nos reabastecendo de energias, para que possamos enfrentar as dificuldades e passar por elas, Senhor, na certeza de que vale a pena lutar por essa vida, mas lutar, Senhor, não apenas pela nossa vida, mas olhar em volta, em torno de nós, e lutar por aqueles que estão ao nosso lado, por aqueles que estão mais distantes, por aqueles que carecem mais, Senhor. Nem que essa luta seja apenas a emissão de bons pensamentos, de boas vibrações, Senhor, no sentido de que as pessoas possam despertar e acreditar, como diz a canção, na tua presença, amiga, generosa, ao nosso lado. Abençoa a nossa reunião, Senhor, abençoa a companheira Ana Cristina, que ela possa ser inspirada pelos nossos amigos espirituais e que nós possamos ter um bom encontro, Senhor, proveitoso, e sairmos daqui melhores do que chegamos. Muito obrigada, permanece em cada coração agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Retificando, né, que eu falei que seria a nossa amiga Tereza, mas foi a Carminha que proferiu a nossa prece, já estava escolhida, eu que fiz uma troca aí, me perdoe. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo da noite, né? Como eu disse, o Livro dos Espíritos, com a amiga Ana Cristina Estevão, diretamente de Curitiba. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana Cristina. Boa noite a todos. O nosso estudo de hoje, você pode já colocar o primeiro slide, por favor, Jaqueline? O nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, da parte primeira, das causas primárias, e ela vem como o capítulo 1 de Deus. Os dois primeiros itens já foi estudado na semana passada pelo nosso amigo Marcelo, e os dois primeiros foram os de Deus é o infinito e provas da existência de Deus. Ele colocou muito bem sobre todas as questões, todos os itens que temos no Livro dos Espíritos, fez um esclarecimento muito bacana em relação a todo o nosso trabalho anterior. E nesse trabalho nós vamos falar sobre os atributos da divindade e panteísmo. Então a gente já vai entrar logo na primeira questão, que é o do item 10 do Livro dos Espíritos, que já vem já no próximo slide. Para nós começarmos esse estudo, na verdade, foi um estudo sobre o que não seria, né? Porque para a gente pensar ainda, eu ainda não me julgo, eu tenho certeza que como encarnados nós ainda não temos esse alcance de chegarmos a essa natureza de Deus. Então, esse estudar sobre Deus ainda é um grande desafio para a gente, na condição humana que nós estamos, né, vivendo.
Então, esse item número 10, ele já, se alguém puder já ler o item e falar sobre a resposta que já vem a seguir, a gente vai fazer um comentário sobre já esse primeiro item. Alguém pode ler a número 10? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam: não, falta-lhe para isso um sentido. Um sentido. Aí a gente já imagina, falta-lhe um sentido. Quando nós nascemos, nós já somos dotados de 5 sentidos, né? E isso na vida física. Eu acredito que quando os espíritos já respondem a Kardec desta forma, e aí de uma forma tão incisiva, não, falta-lhe para isso um sentido. O que você acredita que seja esse sentido, Tereza? Nossa, quanta responsabilidade, né? Eu também achei muito enfático o não, né? Não, falta-lhe para isso um sentido. A gente, como a gente estuda e já tem esse conhecimento de que nós estamos mais próximos do primitivo, né? Do planeta primitivo. A gente veio de lá, estamos muito pertinho ainda. E estamos em processo, né, para um outro momento no planeta Terra, que seria de regeneração, mas que ainda nos vai custar ainda um período muito longo, né? A gente poderia dizer que esse sentido está muito longe da gente ainda, de nós encarnados, né? Esse sentido, uma ideia, um sentido espiritual que nos falta, né? Que somente a evolução espiritual vai nos trazer, né? Vai fazer com que a gente desenvolva esse sentido, essa percepção. Então, nesse exato momento, nós estamos muito longe de adquirir essa percepção, né? É esse o meu entender que eu tive quando eu estudei os capítulos. Então, significa dizer que os nossos sentidos, aquilo que nós somos dotados do sentido do olfato, do tato, audição, paladar, eles nos mostram uma visão de mundo, mas não nos mostram natureza íntima de Deus. Seria isso? Está muito longe. Esses 5 sentidos que nos são dotados é para poder a gente ter a percepção do plano material, né? Do plano material. No máximo você terá uma percepção, né, espiritual quando você trabalha a questão da mediunidade, né? Quando essa mediunidade é aflorada. Então, você tem ali alguns, digamos assim, rudimentos, eu acredito, né? Rudimentos. Mas para chegar a esse momento da gente ter uma percepção do divino, nos falta muita coisa ainda. Tá, muito obrigada, Tereza. Então, eu vi que a Carminha quer fazer um comentário, então eu pediria para ela se ela poderia ler essa questão número 11 e a resposta, e aí está aberto para ela fazer o comentário. Tá por bom. favor. Eu vou ler, mas ainda era um pouquinho sobre a primeira, mas elas são complementares, né? Uhum. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Foi até bom você me mandar ler isso aqui, porque o que eu tinha pensado, o que me veio à cabeça quando eu vi essa pergunta, né?
relembrei essa pergunta, foi o que o Haroldo Dutra Dias nos fala a respeito de como estudar o Evangelho. Ele diz que o Evangelho não é para ser estudado intelectualmente. A gente não tem que entender intelectualmente. O Evangelho tem que ser sentido. E Jesus deixa isso muito claro para a gente quando ele nos apresenta Deus como Pai, de infinito amor e bondade. As pessoas falam até que Deus é amor. Amor a gente não compreende, a gente sente. Então, como nós ainda estamos distantes, nós só vamos poder ver e compreender Deus muito mais tarde, quando a gente tiver caminhado bastante. Por enquanto, a gente precisa senti-lo. Aí eu me lembro do meu tempo lá de igreja católica, quando eu comecei, que a igreja colocava Deus numa distância muito grande da gente. Deus, Senhor Todo-Poderoso, eles ainda falam até hoje. Se você for numa missa, eles vão falar, o padre vai falar assim, coloca Deus distante demais de nós. Que, embora ele seja a energia criadora, né? A causa primária, lá como o Marcelo já deve ter falado na semana passada, que eu não pude assistir, mas nós estamos imersos em Deus. A doutrina espírita ensinou isso para a gente. Né? Então, a gente tem condição de sentir Deus se a gente seguir as pegadas luminosas de Jesus. Começar a sentir Deus. É isso. Obrigada, Tânia. Então, quando ele coloca nessa resposta, quando os espíritos respondem que o espírito, nós estamos ainda com uma matéria com o espírito obscurecido pelo seu entendimento, pelo que você passou nessa resposta para a gente, significa dizer que a nossa matéria, o nosso espírito ainda não está limpo o suficiente para a gente transmitir ou entender esse amor de Deus. Seria isso, Carminha, que você colocou dessa forma? É mais ou menos. Não quer deixar o Júlio falar para ver se ele não vai esclarecer melhor? É mais ou menos isso. Vamos pedir, então, para o Júlio ler a próxima questão, que é a 12ª. Por favor, tá, Júlio? Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. O que eu ia colocar é exatamente, nem é uma complementação, mas uma confirmação do que disse a Carmen, né? Deus, para nós, ainda não está dentro das coisas a serem compreendidas. Né? Deus realmente, neste momento, para nós, e vai ser sempre assim, essa parcela de sentimento. Deus está na ordem das coisas a serem sentidas. A gente percebe, a gente sente, mas a gente ainda não tem a capacidade de compreender. Falta-nos o sentido, e é por isso que a nossa doutrina é uma doutrina evolucionista. Nós vamos caminhando na trilha da evolução, nós vamos descobrindo novas leis, né? Leis físicas, leis morais, que vão ampliando a nossa capacidade de compreender e sentir. Vamos sentindo, e na medida que nós vamos sentindo, nós vamos compreendendo um pouco mais. Como a Carmen disse, eu acho que isso também não é uma opinião pessoal, é uma opinião baseada em alguns estudos que a gente já fez. Mas, primeiro a gente vai sentir, para depois compreender. Perfeitamente a Carmen falou, tenho dito. Tá. Então, dentro dessa questão número 12, que ele fala que, embora possamos compreender, então, essa compreensão, não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de algumas das suas perfeições. Perfeições, eu vi aí como essas perfeições, Kardec tentando aproximar nesta pergunta algum entendimento para nós encarnados, né?
Porque perfeição, quando a gente pensa na perfeição, perfeição de Deus, Deus é perfeito em tudo. A gente não tem como fazer essa avaliação de perfeição. Daí a gente vai ficar pensando se ele é perfeição na justiça, é perfeição na misericórdia, perfeição na bondade. Essa resposta, essa pergunta, eu acho que foi feita para uma maior compreensão nossa, né? Já que nos falta esse sentido aí, esse sentimento para chegar à ideia de Deus. Tereza quer falar, Tereza? Sempre a gente querendo complementar, né, a fala do companheiro. Júlio falou uma coisa, nós não podemos ainda perceber Deus, né, na sua grandeza, na sua essência. Né? No máximo, a gente pode sentir, eu acho que foi isso que ele falou, se eu estiver equivocada, mas aí me veio a questão, uma frase de Joana, que ela diz assim, que a natureza é a assinatura de Deus. Né? Então, quando ela diz assim que a natureza é a assinatura de Deus, é porque, na verdade, se a gente tivesse, né, essa tranquilidade para visualizar a natureza, né, porque às vezes a gente passa pelos lugares mais lindos e não toma conhecimento desses lugares, né? Divaldo está aí para dizer que uma vez ele já tinha feito aquele caminho várias vezes, uma estrada que levava, era girassol de um lado e girassol do outro, né? E ele nunca tinha se apercebido, olhado, parado, ele pediu para parar o carro e resolveu descer para poder ir lá, né? Nas flores, né? E aí ele disse, foi quando Joana falou para ele, né, que aquilo ali era a assinatura de Deus. Então, no máximo que a gente vai poder perceber, né, através dessas perfeições, né, porque a natureza é perfeita, né, exatamente como o nosso corpo é perfeito, cada célula trabalhando perfeitamente. É também a assinatura de Deus, a Paty está falando aí. Né? Então, no máximo, a gente vai ter essa visão, né, da sua perfeição, porque não dá para ver Deus imperfeito. Né? A gente vai sempre ver perfeição através da natureza. No máximo, sentir, né? Cheirar a flor. Quando você cheira uma flor, você diz assim, quem botou aquele perfume? Né? Por mais que você bote o perfume que você quiser botar, não vai dar aquele efeito que dá um campo de lavanda, né? Que dá um roseral. Então, é muita perfeição. Obrigada. Nessa pergunta 13ª, na verdade, a gente vai esmiuçando ela à frente. Mas o Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é infinito, é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Vamos para o próximo. Patrícia, por favor. Você pode ler para a gente esse, Patrícia? Quem está passando é a Jaque, não sou eu, não. Do nosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude
e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. A gente ainda, do ponto de vista material, a gente é tão pequenininho, que a gente quer trazer ele para pertinho da gente, né? Quer humanizar Deus, né? E é uma pálida Para o ideia. nosso entendimento, né? Mas é muito interessante como no Livro dos Espíritos, Kardec coloca o que ele não é, né? Porque já que nós não temos o alcance, não conseguimos alcançar o que ele é, porque nós ainda não temos essa maturidade, né, intelectual, esse aprendizado, como colocou assim, né, com essa limpidez para enxergar o que ele é, ainda não temos esse alcance, ele coloca o que ele não é. Através do que ele não é que nós vamos chegar naquilo que ele é. Aí que nós vamos nesse aprendizado. Vamos então para o próximo slide, porque aí ele já começa destrinchando a cada passo do que ele disse na pergunta anterior. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Vamos para o próximo, Jaqueline. Jaqueline poderia ler essa para a gente? Esses dois atributos que foi dito lá atrás? Sim. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Quer fazer algum comentário, Jaqueline, sobre esse item? Um desses dois atributos? Que a gente, como foi a Patrícia? Não sei se foi a Patrícia ou a Carminha que falou que a gente... Carminha, que a gente tem uma ideia de Deus, né, muito personificado. E a gente, acho que nem consegue conceber esses atributos dele, como você falou, né, porque nos falta sentido, mas esse imutável, a gente não tem como pensar nesse Deus que vai ter as suas leis de acordo com as nossas vontades, né? As leis foram criadas e elas elas se bastam em si mesmo, né? Vamos dizer assim, mas ele está ali, está regendo tudo isso, né? Muito interessante a gente ter essa fé, né? Que está tudo sob controle, né? Não tem nada assim, hoje a lei está desse jeito, amanhã ela pode estar diferente, não. As leis foram criadas, nós não temos esse poder de modificar e é tudo muito perfeito. Acho muito interessante, né? Como é que é tudo direitinho, né? No nosso corpo, quando a gente pensa que é tão incrível, né? Como é que ele funciona, essa máquina, né? E está muito longe do que nós temos capacidade até de entender, né? Eu quando fiz esse estudo, que eu fui nessa questão do imutável e do imaterial, eu pensando no caminho inverso, porque a gente tem ouvido muito falar sobre desmatamento, sobre o aquecimento, né, global, a forma como nós estamos vivendo, e derrubar árvores. E aí eu fui nessa imagem e eu pensei, nossa, eu já ouvi várias pessoas falando, nossa, mas acabando, o Júlio acabou de colocar aqui, Deus é a natureza, né? A natureza é Deus. Sim,
Mas quando nós pensamos em relação ao que nós estamos vivendo hoje, a gente também atribui a ele vamos botar assim, entre aspas, um Deus ainda que castiga. Porque quando nós falamos, a gente está desmatando e a gente está sofrendo os efeitos desse desmatamento. Isso é a resposta de Deus para a gente. Então, a gente está começando a puxar para as nossas imperfeições, né? Quando a gente coloca dessa forma punitiva. E a questão da natureza está bem ligado com o nosso ser, né? Nós somos parte da natureza, nós estamos aqui num conjunto. Então, se ele mudasse alguma coisa, estaria indo sobre as próprias leis que ele criou, que regem, né? Todo o planeta. Tereza quer falar, Tereza, sobre esse quadro? Sempre eu costumo dizer assim, né, que está escrito aí, ele é imutável, né? As suas leis foram feitas, ele fez tudo, e como disse a Jaqueline, para ser assim mais entendida, por si basta, né? Mas, veja bem, existe digamos assim, ele é imutável, tudo bem. Existe uma energia, né? Né? Que nós temos que dar conta dessa energia que nós, né, vivenciamos, trabalhamos do nosso dia a dia, do universo para o universo, né? Se a gente modifica essa energia, né, essa energia fica defeituosa, né? E isso não foi Deus nos castigando, né? Foi consequência dos nossos atos. Então, nós permitir que tornasse isso defeituoso, né, nessa energia divina, né, a gente vai ter que ter, né, por isso que a gente diz, o clima está como está, porque o homem fez com que assim estivesse, mas ela era, na sua condição original, totalmente perfeita, né? Mas nós, através do nosso egoísmo, né? Desses nossos sentimentos que ainda são muito grandes, a gente quer desmatar, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, e aí acaba fazendo o quê? Alterando essa força, essa energia, né, cósmica. Então, a gente vai ter que repor de alguma forma. Mas nem por isso Deus é imutável. Deus deixa de ser imutável. Ele é imutável, né? As consequências que nós estamos sofrendo por essas mudanças que estão acontecendo no universo é consequência das nossas más escolhas, né? Obrigada, Tereza. Obrigado, Jaqueline. E vamos, então, agora para o próximo slide. A Paula Acho que tá a com a mão Paula vai levantada. falar. Paula, Bate-papo aí. por favor. Rapidinho, a prova do que você falou, Cristina, lá atrás, né, que nós não conseguimos ver Deus, né, imaterial, né, nós temos essa dificuldade. E a prova disso, uma das provas é que normalmente nós vemos as pessoas comentando assim, a mão de Deus. A mão de Deus vai pesar sobre ele. Tem pessoas que comentam, fazem esses comentários, né? Porque Deus, ele é imaterial. Mas a nossa dificuldade ainda é tão inferior nesse sentido, de conseguir compreender, né, esse imaterial, né, que nós usamos frequentemente essa linguagem colocando Deus na figura do homem. Né? É comum. É só isso que eu queria falar.
Obrigado pela participação, Paula. E dentro disso que você está colocando, sim, a gente está sempre colocando ele como próximo, tão próximo nosso, né? A gente não sabe que, quer dizer, nós ainda não avaliamos que o nosso caminho de evolução até chegar a entender a visão de Deus, a expressão, né, perfeita, ou ter a palavra perfeita para dizer Deus, ele ainda é longo, ele ainda é muito longo. E também depende muito da nossa evolução moral também, porque quando a gente fala em relação ao desmatamento, a gente fala lá longe, mas a gente esquece que nós precisamos reciclar o nosso lixo, nós precisamos cuidar da nossa água, não desperdiçar, numa série de coisas que vai juntando para chegar até o final e não só culpar ou ficar apontando, né? Porque nós também somos responsáveis por manter aquilo que nós recebemos, como a Teresa colocou. Estamos aqui envoltos a tudo isso que nós recebemos, né? Vamos para o próximo slide ou alguém quer Deixa falar? eu só falar uma coisinha que eu lembrei, que uma vez um estudo, né, de quarta-feira no Damasco, e essa mesma temática, né, do que é Deus, estamos banhados no fluido universal, que é Deus, eu me vi, eu acho que ficou mais fácil para eu entender, né? Eu me vi como se Deus fosse o mar, né? Essa energia, e eu estivesse dentro desse mar, boiando nesse mar, que eu achei mais fácil para eu entender. Eu estou dentro de Deus, Deus está dentro de mim, por causa do fluido, né? Eu comparei esse fluido com o mar. Que boa colocação, e para a gente, e fica mais claro, né? Pelo menos fica numa linguagem mais próxima do nosso entendimento, já que falta ainda essa compreensão melhor, né? Obrigada, Dito. Vamos para o próximo. Alguém pode ler esse, por favor? Vou ler. É único se muitos deuses houvesse. Não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então, aqui nós já vemos mais dois atributos, né? Que ele é único. Único e onipotente. E onipotente, exatamente, porque não teria outro, né? Para a gente poder dizer que, fazer uma comparação ou dizer que teria que existir um que fosse acima dele, né? E não existe. Quer fazer algum comentário, Paulo? Porque quando ele fala, ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então teria feito todas as coisas. Né? E eles colocam, às vezes, o poder no diabo quase igual a Deus. Em relação a esse item, eu fui buscar lá na Gênesis, que na Gênesis nós fizemos já um estudo, e aí já foi bem lá atrás, mas a gente foi anotando aqui, guardando, e no capítulo 2, que fala sobre Deus, né, e fala da sua da natureza divina, ele vem colocando todos os itens, né? Deus é a suprema e a soberana inteligência, que ele é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente bom, justo e bom. E um dos itens, quando ele coloca sobre Deus, é único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto de suas perfeições. Aquilo que a gente já viu lá na frente, né?
que ele é a perfeição absoluta, inclusive a Carminha colocou aí no comentário para a gente. Só poderia existir outro Deus sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse a mais ligeira diferença entre eles, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Então, qualquer que vá tentar se equiparar, e aí seria a nossa mente menos capacitada de chegar a esse entendimento, mas não teria como. Ele é o único. Que não teria, né? Vendo-se aqui já pela Gênesis, a gente já vê que também está destrinchando passo a passo todos esses itens dos atributos de Deus. Então, obrigada pela tua participação, Paula. E vamos para o próximo item, por favor. E aí temos um Deus soberanamente, né, justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Porque é uma justiça, né, ela é imparcial, ela é para todos, do menor ao maior tamanho, para todos os da natureza, das pessoas, de tudo que envolve a relação com Deus. Então, aí a gente já tem mais um atributo. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos para o próximo, então, por favor. E antes da gente entrar no panteísmo, eu vou só fazer uma leitura desse fechamento que eu tenho aqui na Gênese, que fala que Deus é, então, a suprema e a soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diferente disso. Alguém poderia ler esse 14ª pergunta, que fala sobre panteísmo? Deixa eu falar só uma coisinha antes, desculpa. Pois, É claro. porque você deu a oportunidade, mas meu telefone tinha tocado aqui, eu fui só parar ele, aí eu perdi. O Humberto Roden, ele fala da transcendência de Deus e da nossa imanência, a diferença entre o imanente e o transcendente. Nós somos imanentes, nós estamos contidos, né, no universo. E Deus transcende a tudo, transcende até a nossa capacidade de compreensão, como a gente viu aqui. Porque Deus é transcendente. Ele ultrapassa qualquer ideia que a gente possa ter. Por isso ele é único. Não tem como não ser único, senão não seria assim, essa transcendência, né? Ele está acima de tudo que a gente possa supor, porque transcende a toda a compreensão. Nós vamos chegar a uma perfeição, mas não a perfeição absoluta, porque senão seríamos Deus. Nós vamos chegar na perfeição relativa possível para nós que somos criaturas. Ele é o incriado. O Zé Carlos Leal, que foi meu orientador de mocidade, ele falava assim, que Deus não existe, Deus é. Porque existir pressupõe um começo. Entendeu? É uma coisa que não cabe ainda. Né? Só para... Desculpa aí. Foi perfeita essa colocação. De não existe para foi perfeito. Você já fechou tudo aí. Muito obrigada. Então, vamos para a próxima pergunta, que seria agora para o panteísmo, né? É a 14, né, Ana? Isso. Posso ler? Por favor. Panteísmo, então. Questão 14. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Ele é um ser distinto ou não? Se fosse assim,
Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Todas as Então, ideias. vamos Tereza passar quer para a falar. próxima. Tereza está É? com a mão Tá levantada. bom. Eu achei engraçado, né, quando ele diz assim, Deus é um ser distinto ou será como opina alguns a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas. Aí eu imaginei assim, Deus, né, em cada lugar um pedacinho de Deus, ou seja, Deus dividido, né, Deus dividido assim em vários e milhões de pedacinhos, né? Então, ficou assim difícil, né, você conseguir imaginar que Deus é a criação, né? Deus é a criação e a criação é Deus, né? Essa mistura aí que faz o panteísmo, né? Onde ele diz que uma é a mesma coisa. Então, é claro que lá mais na frente a gente vai ter uma compreensão melhor, mas assim, à medida que a gente vai estudando aí sobre as questões seguintes, a gente vai achando engraçada essa ideia que Kardec colocou exatamente para mostrar para a gente que nada tinha a ver com o panteísmo, né, Ilse? Muito legal. Obrigada, Tereza. E vamos então para o próximo. Você pode ler o próximo para a gente? O que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade? Ou, por outra, o que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. É interessante porque desde o começo a gente vem citando exatamente, a Patrícia já falou, outras pessoas também acredito que sim, eu não lembro o nome, mas a gente, para poder chegar um pouquinho perto de Deus, né, tentar sentir essa essência, né, a gente quer, né, alcançá-lo através, né, a Maria Paula falou, você é alcançado por ele assim, né? Ela falou a mão de Deus, né? Desde quando Deus tem mão, né? Então, a gente fica querendo, baseado nos nossos sentidos, né? Identificar Deus, quando ele realmente está muito longe desses nossos sentidos. Então, não dá para fazer essa mistura, né? Aí, corpo, natureza, né? Esse Deus, né? Assim, dessa forma como o panteísmo coloca aí para a gente. Obrigada, Tereza, por esse comentário, realmente. Dentro disso, mostrando aí até um pouco a nossa parte, o nosso orgulho, né? Um pouquinho de, não, também faço parte da criação, eu não sou a criatura, né? Eu ajudo na criação, seria quase isso. Mas vamos para o próximo, 16º, que aí a gente já vai falar sobre essas três no conjunto, né? Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo vazio, ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente que se pode opor a este raciocínio. Então, Kardec já faz essa pergunta, né?
Já, e aí os espíritos, de uma forma bem simples, a razão reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Porque a todo tempo a gente está querendo fazer disso, né? Como se todos nós fôssemos, cada um Deus, como lá na antiguidade, que o Deus do amor, o Deus da chuva, né? Até, quer dizer, vamos botar assim, alguns anos, algumas centenas de anos, centenas, tínhamos já esse culto, né? Ao Deus da chuva, ao Deus disso, ao Deus daquilo, sem percebermos que o Deus, ele é um só. E quando a gente vai se colocando sempre como também, nós somos co-criadores, sim, mas tudo com o comando dele, né? Com a energia dele, tudo com o controle, tudo dentro de um contexto de sentimento, de amor, de conhecimento, né? Porque nesse momento eu acredito que o que nós estamos colocando nessa questão de panteísmo, ela está muito voltada para o que nós queremos, né? Aquela forma de nós termos esse controle também, porque a gente, como a gente não tem esse alcance, a gente quer chegar mais próximo possível para colocar o que seria Deus, né? Como se todos fossem os deuses. Vamos, então, para a última questão nossa, a gente pode conversar, no geral, em relação a esses dois temas que foram colocados. Você pode ler para a gente, já que essa última? Posso. Uhum. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Vocês entenderam, gente, essa colocação? Aí eu acho que está muito relacionada àquela questão que nós tivemos anteriormente, que ela fala em relação que não pode ser causa e efeito, né? Porque quando a gente está vendo a obra de Deus, a gente não quer dizer que essa obra é Deus, né? Porque é como se a gente fosse colocar, aí da forma que está sendo explicitado aí para a gente, como se nós fôssemos colocar essa criação, esse resultado, tudo como se fosse igual a Deus, né? Então, se eu tenho as minhas imperfeições e eu fui criada por Deus, ele não significa dizer que ele também teria essas imperfeições porque ele me criou. Não, essas são as minhas imperfeições e nós temos essa distância de quem me criou, né? Para eu chegar a entender quem é Deus, né? Porque Deus mas para que eu consiga ter algum entendimento, alguma palavra, diferente só do que a Carminha falou, para eu colocar só o que ele é, porque ele é o máximo, né? É a perfeição absoluta, eu vou tentando me aproximar, mas para isso eu preciso, antes, tratar das minhas imperfeições, para que se consiga ir me aproximando dele. Carminha quer falar? Carminha, por favor. Eu quero falar da beleza da doutrina espírita, de como ela deixa claro para a gente, e como que fica claro também o respeito que a gente deve ter pelas diferenças, pelas pessoas que têm uma percepção diferente da nossa. Porque o Espiritismo é uma dádiva. Então, ele dá essa visão abrangente para a gente, de perceber assim, nós somos herdeiros.
Nós trazemos em nós a herança divina, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e trazemos em nós essa herança. Quer dizer, ele nos criou simples e ignorantes, mas perfectíveis. Aquilo que eu falei, nós podemos alcançar a perfeição não absoluta, mas a perfeição relativa de criaturas criadas e não do incriado que é Deus. A doutrina espírita é muito linda, gente. Eu fico emocionada quando eu paro para pensar nisso tudo que a gente tem ao nosso alcance e como a gente aproveita pouco, sabe? Obrigada, Cris. Eu é que agradeço, a sua colocação é perfeita. Na verdade, assim, eu acredito que o nosso entendimento, isso que a gente está fazendo, essa reunião, essa colocação de trocas de experiências dentro desse estudo, dentro do que é o Espiritismo, dentro do que nós estamos recebendo, e que vai a cada pontinho, porque quando você coloca uma coisa, e eu tinha um pensamento diferente, mas eu começo a olhar pelo que você está falando, eu começo também a abrir os meus horizontes para entender cada vez mais. E essa diferença, quando se coloca, né, como você está falando, é exatamente isso, é a pessoa entender que hoje, tudo que a gente recebe vamos botar assim, nesses estudos a gente ouve muito falar de coração puro, né? A pessoa é boa de coração, a pessoa tem um coração muito bom, a pessoa é muito está sempre se doando. Isso é uma forma de doar-se, né? A gente faz essa experiência que cada um vai adquirindo, e quando a gente consegue passar sem que ela seja imposta, né? Porque até quando você está fazendo esse estudo, que você percebe a colocação de várias pessoas, ou mais novas, ou mais velhas, ou pessoas que já estão próximos de um entendimento diferente do nosso, isso é muito enriquecedor, porque a gente vai, no dia seguinte de cada estudo, a gente vai olhando as coisas e vai, caramba, eu percebo isso, e isso é um aprendizado tão grandioso, porque a gente já consegue visualizar aquilo que já não nos cabe mais fazer, né? A gente já começa a entender que se eu faço parte desse conjunto, se eu estou junto com pessoas que têm esse mesmo pensamento, que se a gente se une para fazer uma oração, desejar um bom dia, isso já vai mudando a vibração de outras pessoas que nesse momento ainda não tiveram esse alcance, né? A gente costuma dizer que estamos vivendo momentos desafiadores, sim, mas o momento desafiador, ele tá para todos, só que alguns conseguem mostrar para o outro que aquele desafio ela está passando junto com outras, e que aquilo vai ser superado, e que ela tem certeza disso, e essa certeza é tão poderosa para quem está passando pela mesma coisa e não tem essa abertura, né? E não tem esse entendimento, mas ela começa a perceber que tem um conjunto todo que está ali vibrando para coisas boas acontecerem. Muito obrigada todos vocês que estão presentes, participando de forma ativa, ou só ouvindo, ou fazendo as suas colocações. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Tereza está com a mão levantada. Por favor, Tereza. Nós é que te agradecemos por um estudo tão belo, mas eu queria assim, acrescentar alguma coisa, no sentido de que Deus, né, é tão infinitamente maravilhoso, né, que Ele permitiu que no nosso planeta Terra existissem vários tipos de espíritos em planos evolutivos diferentes, né? E para isso os homens criaram as religiões
e todas as pessoas estão na religião que nesse momento necessitam, né? Nós aqui estamos na doutrina espírita e aí eu falo, Carminha, a gente está absorvendo o que a gente nesse momento consegue absorver, né? O que nesse momento é compreensível para nós, né? Então, a gente vai e a gente dá graças a ele por essa doutrina que nos esclarece e que nos conforta, né? E que coloca para a gente de que, como você falou anteriormente, que eu sou assim porque Deus me fez assim. Não, eu não sou assim porque Deus lhe fez assim, porque Deus não quis você ser, que Deus não te criou para ser uma pessoa má, mas te criou para ser uma pessoa boa e feliz, né? Se a gente pensar dessa forma, a gente como espíritas, digamos assim, aí a gente vai contra a ideia de que quando a gente nasce, a gente traz os genes da mãe e os genes dos pais, né? Do pai, né? Mas que, na verdade, o que vai direcionar a nossa vida é a nossa carga espiritual, né? Independente dos genes de vícios, vícios digamos assim, da droga, do álcool, que esteja ali naquele genes dos pais, né? Mas eu posso muito bem nada disso tocar, porque o meu espírito é que vai dar o comando, né, para aquela matéria. Então, eu não posso ser ruim porque Deus me criou assim, eu sou ruim porque eu me deixei comandar pela maldade, né? Era isso. Obrigada. Parabéns pelo estudo, tá, Aninha? Foi muito bom demais, maravilhoso. Eu que agradeço a vocês todas pela oportunidade. Então, Deixa muito eu fazer obrigada. mais uma colocaçãozinha só. Claro. Aproveitando assim, que está na mídia, essa questão aí sobre o nazismo, é isso que eu falo que é bacana da doutrina espírita, a gente entender que o próprio Hitler, que foi responsável por milhões e milhões de mortes, um dia ele também vai ser anjo. Ele tem a oportunidade, assim, aquilo da gente nascer, fazer nossas escolhas equivocadas, passar por toda essa lei perfeita, né? Vivenciar tudo isso, mas infringimos a lei, vamos ter que responder pelos nossos atos, causa e consequência, como eu coloquei lá no bate-papo. Tudo é consequência de uma causa anterior. Tudo que a gente passa é consequência de uma atitude nossa mesmo. Então, o próprio Hitler, um dia, vai estar transformado, porque Jesus falou que do rebanho que o Pai confiou a ele, nenhuma ovelha se perderia. Essa é a beleza, essa é a maravilha da doutrina espírita, da gente saber isso, e por isso a gente aprender a respeitar as pessoas que discordam da gente. Quer dizer, a gente está aprendendo a respeitar, né? A gente não respeita muito, não. A gente gosta de quem concorda com a gente, né? Mas a gente está aprendendo aos trancos e barrancos, né? É muito lindo, gente. Eu fico emocionada e grata por estar aqui fazendo parte disso com vocês. Muito obrigada, Carlinha. É verdade, a gente está hoje num conjunto, né, que precisamos. Eu acho que as nossas ações, as nossas orações, as nossas preces têm que estar direcionado para um todo, para poder a gente ajudando também as pessoas terem mais esclarecimento, que as nossas escolhas sejam melhores também, que a gente consiga, nessa escola que estamos aqui, fazermos direitinho a nossa lição, sem reclamarmos, sem achar que temos que não temos o mérito. Temos sim, estamos todos presentes, e eu agradeço muito por estar aqui com vocês nessa doutrina que abriu meu horizonte também. Muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos, Ana, e só para finalizar aí,
esse tema, né, início, né, que a gente voltou lá no início do Livro dos Espíritos, né, esse tema Deus vai corroborar muito com o meu estudo de segunda-feira, né, que eu estarei lá presencialmente. Vamos falar da prece, né, da qualidade, eficácia da prece. E aí, quando você trouxe aí nessas suas últimas palavras sobre essa questão da gente vibrar juntos e jogar, né, em outras palavras, jogar para o universo, né, vamos contar uns com os outros, né, nessa vibração positiva, é muito disso também que a gente vai falar semana que vem. Então, que nós possamos estar juntos, né, de alguma forma. Infelizmente, com a dificuldade da tecnologia, a gente não vai conseguir fazer com que todos participem ainda que virtualmente, né? Mas estaremos juntos em vibração, pensamento positivo, e a gente conta com vocês, tá bom? E para finalizar, né, nós teremos a prece de Cáritas, que a Patrícia vai colocar, que vai ser a nossa prece de encerramento. Muito obrigada a todos que ficaram conosco até aqui. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Dominus
Que bom, queridos irmãos. Então, nós chegamos ao final de mais um estudo e que daqui a pouquinho estará lá no nosso canal do YouTube, para quem quiser acessar depois, né? Colocarei lá no grupo para compartilhamento. Fiquem com Deus. Até segunda-feira para quem estará presencialmente ou até quarta-feira para o nosso estudo virtual do Livro dos Espíritos. Um abraço e até lá.